os filhos de Abraão, com Quetura, são meros milionários. Até hoje, olha aí. Com Quetura, não estou falando de Israel, de Isaac. Estou falando com Quetura. E se tornaram príncipes. Na Bíblia você vê a genealogia, que depois que Sara morreu, ele casou com Quetura e teve vários filhos que foram príncipes e senhores de terra. E aí, por isso que o Senhor falou para ele, você vai ser nação, vai ser pai de multidões de nações. Então, Abraão não é só pai de Israel, ele é pai de várias multidões aqui, ó. Do próprio Oriente Médio. Esses são tudo descendentes dele. Você acha que os árabes são descendentes de quem? É dele. A gente acha que só Israel é descendente de Abraão. É só olhar a Bíblia. É só olhar a Escritura. É porque nós falamos muito o que o hino fala, o que o pregador fala, mas nós olhamos pouco o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala que vale. Então, casamento, macho e fêmea, a gente já sabe que é o segredo, que a célula máter de uma civilização. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o patriarca e a matriarca da civilização humana foi Adão e Eva antes da queda. Tá? Antes da queda. Tá bom? Mas agora, não temos nenhum texto bíblico, nenhum doutor em teologia, nenhum mestre pode querer afirmar sobre A, sobre B, porque no tempo antigo, e até no Novo Testamento, não se falava nome de mulheres. Ok? Se falava mais nome de homens. Por isso que vocês vão observar que nem sempre vai ficar falando. Quando a Bíblia fala o nome de uma mulher e fala a data que ela morre e quantos anos, ela foi muito importante. Ela foi muito importante. Por causa da cultura da civilização da época. Ok? Então, existem alguns pensadores, alguns rabinos e outros pensadores como o Flávio José, que depois da Bíblia, eu acredito, a história dos hebreus, fora da Bíblia é um livro histórico, muito bom. Flávio José viveu na época do general Tito, ele viu Jerusalém ser destruído no ano 70, e ele escreveu a história, isso foi um dos livros que ele escreveu. Eu já li ele todinho, a história dos hebreus. Tá? Eu li ele, tinha 16 anos de idade. Então, é um livro dessa tamanho. Hoje está assim, antigamente era 3 volumes. Meu velho pai tinha uns 3 volumes. Hoje é um livro dessa grossura assim, que conta a história dos hebreus. É ele que fala sobre o significado original, porque ele pode falar, porque ele era um judeu nático. Né? Então, ele fala, outros falam, historiadores, não está na Bíblia, preste atenção, mas são dignos de aceitação algumas informações, que tudo pode ter indicado que antigamente, no início, para quando Caim saiu para procurar, para se casar, estou falando de casamento da civilização, ele se casou com uma própria irmã. Uma própria sua irmã. Por quê? Ela pode ter tido filhas, mulheres, primeiro. Tanto que quando ela tem Caim, ela fala, alcancei do Senhor um varão. O texto mais antigo original do hebraico diz, alcancei um homem como meu marido. Olha a tradução. Olha só, alcancei um homem. Ou seja, ela só tinha menino, ela alcançou um menino, um homem. Ela olhou e deu para definir o sexo do menino, que era igual ao marido. Ela definiu isso. Então, agora, é bom entender que a esposa que Caim casou foi uma sua irmã. Agora, e se ele teve outros irmãos fora Abel? A Bíblia não fala, porque a Bíblia só narra sobre Caim e Abel. Porque toda a história da humanidade, toda a civilização da humanidade, sempre até hoje vai ter definido entre descendentes de Caim e descendentes espirituais de Abel. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Em todo lugar da terra, em toda a civilização, vai ter aqueles que ascenderam, não só, não estou falando biologicamente de sangue, não estou falando, eu estou falando espiritualmente. A Bíblia continua falando sobre Caim como espírito contraditório, 3 espíritos contraditórios. Fala de Coré, Caim e Balaão. São 3 espíritos contraditórios, isso está no Novo Testamento. Até hoje ele é falado. Até hoje ele é lembrado, a sua linhagem espiritual, não só a sua linhagem física. Então, se define então sobre a base de uma civilização, casamento do macho e da fêmea. Então aqui está. Nós não sabemos, repito, se a Bíblia não informa, se a Bíblia não prega, nós não pregamos, se ela não ensina, nós também não ensinamos. Mas subentende-se que pode ter sido uma irmã própria dele, né? Porque, segundo alguém pode dizer, qual era a idade que Caim tinha quando matou Abel? No mínimo 80 anos de idade? No mínimo 100? Você sabe? Alguém chegou a colocar um número mais alto, porque naquele tempo vivia muitos anos? A Bíblia não fala quantos anos ele tinha. Digamos aí que desde que ele nasceu, desde que
Caim nasceu, ele tinha 80 anos. Será que em 80 anos, o pai dele, a mãe dele, Adão e Eva, não teve mais filhos? Ah, por favor, claro que teve. Claro que teve. Por isso que nas civilizações antigas, até hoje existe um ensinamento de que existia um lugar onde só tinha mulheres. Em outros lugares é chamado as Amazonas, onde só tinha mulheres. Isso toda civilização narra essa história. Entendeu? Então, existe toda uma discussão em volta disso. A Bíblia ela se cala nesse ponto, mas pode ter certeza absoluta. Se ele teve um outro irmão além de Abel, esse irmão com certeza casou com uma outra irmã, porque antigamente era assim. Hoje é chamado incesto isso. Um pai casar com uma filha é incesto. Um irmão casar com um irmão é incesto. Mas naquele tempo, quem é que ia gerar? Deus não criou vários casais em cada região da terra. Deus só criou um casal. Digamos que Adão teve um menino e uma menina. Esse filho e essa filha se casaram e tiveram mais filhos. É assim que funciona. Para que a humanidade crescesse. Hoje, se for puxar a linhagem geral, vai achar todo mundo de um tronco só. Porque viemos só de um casal. Hoje é um escândalo, é incesto. Um irmão casar com um irmão. Mas não foi depois da lei? Isso não foi depois da lei? Depois da lei foi ratificado sobre esse assunto. Que aí Deus proibiu. Pode falar. Isso é irrelevante, uma vez que Deus ele, no Jardim do Éden, quando falou para Adão e para Eva, ele colocou um limite, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não pudesse tocar. Daí, até ele trazer a lei, existiu um enorme tempo. Então, tudo aquilo que a civilização fazia, tudo aquilo que as pessoas faziam, aquilo ali chegou até a lei para Deus estabelecer 10 normas que seriam proibitivas. Então, até ali, né, não era pecado. Exato. Quando foi ratificado a lei? Porque como é que haveria multiplicação se não houvesse o casamento? O oposto, né? Então, quer dizer, até uma lei, né, por exemplo, todo erro que nós cometemos, até nós não temos conhecimento, é irrelevante. Deus ele não vê. Passa a ser. É o tempo da ignorância. Exato, é o tempo da ignorância. Passa a ser pecado a partir do momento que é uma lei infringida aquela lei. Então, quando falamos da procriação entre familiares, entre irmãos, essa coisa toda, isso lá não era proibitivo. Porque senão Deus teria proibido. Então, como a Bíblia não diz, a gente pode dizer que não é proibido, porque a Bíblia não diz nada sobre tal. A partir da lei, aí sim, aí vem uma proibição. Então, é aí que houve a proibição, o pecado, então não poderia ser mais. Mas até a lei de Deus. Muito bem. Então, os irmãos entenderam? Mas agora, lembrando, voltando ao ponto principal, o casamento é a base para o crescimento de uma civilização, de uma sociedade. A subsistência da civilização, a Bíblia apresenta o trabalho. Tem que trabalhar. Antes da queda, antes do pecado, a subsistência era o trabalho. Claro que Deus, ele abençoava muito mais antes da queda, com certeza, né? Mas o meio de subsistência sempre não foi, como diz aqui o escritor, apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como exemplo nessa área de Gênesis, em João 5,17. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. De todo jeito, o homem seria o governante da terra. Foi entregue na mão dele a chave do planeta para que ele liderasse o planeta, para que ele comandasse, para que ele gerisse, fosse um gerente do planeta. Vamos usar uma linguagem bem atualizada para os irmãos entenderem. De toda forma, o trabalho era exigido. Agora, não tinha um suor, não tinha um sofrimento de um dia causticante como nós temos. Um dia trabalhoso igual hoje eu trabalhei, outros mais trabalharam. Outros ficaram quietinhos em casa, tem outros trabalhando. Então, quer dizer, um dia causticante de trabalho, você chega no final do dia com dor nas costas, dor nas pernas, dói tudo. Não tinha isso antes do pecado, mas tinha trabalho, tinha governo, tinha domínio, ok? Então, após a queda, o trabalho humano tornou-se um fardo, devido, como está escrito aqui, à enfermidade do planeta Terra. Bom? Então, nesse primeiro tópico, nós vimos a origem da civilização humana, nós vimos a definição do que é civilização, nós vimos que o casamento é a base dessa civilização para que ela exista, e a subsistência sempre será o trabalho. Agora vamos lá, uma coisa que eu escrevi aqui, que eu gostaria de enfatizar com os irmãos, é sobre
ciclos da vida humana. Eu até anotei isso aqui, né? Quando a civilização ela tem o seu processo, né? Vamos falar do nascimento de uma criança, está ainda no ventre, falando de trabalho, da subsistência, não trabalha, né? Está lá quietinho no ventre da mãe, aí engatinhando, vai crescendo, aí já passa desse ciclo de proteção e defesa, já vai para o período escolar, né? Já vai avançando, aí chega ao período da adolescência, continua os estudos, chega o período do primeiro emprego, mas vai avançando, olha o ciclo da humanidade vai avançando. Chega na questão da fase adulta, né? Que aí já vem a questão da família e mais trabalhos, e tem alguns que continuam estudando. Daqui a pouco já está como ancião na velhice, e daqui a pouco já está no túmulo. Esse é o ciclo da humanidade depois do pecado. Então veja só como que aconteceu. Antes da queda não haveria esse tipo de ciclo, seria diferente. Por isso que Paulo falou, né? A morte entrou pelo pecado no mundo. Não haveria isso. Quando houve então a queda, então o ciclo agora acompanha, por isso que eu falei, a intervenção divina vai de acordo com a escolha que o homem fez. O homem escolheu que a civilização agora seria dominada pelo seu próprio ego, pelo seu próprio eu. Tanto é que a Bíblia diz que os homens se esqueceram de Deus. E aí eu lembrei do texto sagrado, que está em Gênesis, capítulo de número 4 aí também. Olha só, quando o assunto fala do nascimento de Caim, Abel e Sete, que estamos estudando, nos versículos 8 em diante fala sobre o primeiro homicídio. Mas quando chega no versículo 26, a Bíblia parece que o próprio Senhor ele intervém, dando uma gestação a Eva, para substituir Abel. Olha o que está escrito aqui. Olha só. Porque lá, quando Deus deu um outro filho para ela, ele precisava agora restaurar a civilização que havia se perdido. Porque em Abel se perdeu a civilização, vamos usar uma colocação aqui do bem. Só estava dominando a civilização do mal de Caim. Então Deus precisava intervir. Porque sempre tem que ter aquilo que o pastor falou sobre a questão do macho e fêmea, mas também no sentido espiritual tem que ter o oposto. Se tem o mal, tem que ter o bem. Senão está errado. E até agora só o bem está vindo, só o mal estava imperando. Agora uma coisa que Deus me revelou dessa madrugada é que quando Caim matou Abel, você não tem imaginação do que pode acontecer. Porque todas as atitudes que Abel tinha passou por responsabilidade de Caim. Porque a música que envolvia a questão da adoração a Deus, agora virou entretenimento do governo dos descendentes de Caim. A música agora, se você for ver, quem é que foi o pai da música, o pai dos instrumentos musicais? Jubal, né? Que é um descendente de Caim. Para que era usada a música? Para idolatria, para sensualidade. Mas se a música fosse na época de Abel, não seria para ele, seria para adoração. Olha a diferença. Aí o versículo 26 diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho. Ó, já é o outro filho que substitui Abel, Sete. E desse filho Sete nasceu um filho, que ele chamou de Enos. Olha que coisa importante. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui há um divisor de águas da civilização que até agora estava imperando a civilização de Caim, do homicídio, do pecado. Eu estou resumindo tudo aqui, tá, irmão? Então não vamos ficar lendo revista. Tem que ter interpretação, tem que ter elucidação, tem que ter exegese do texto. Vamos lá avançar o texto. Então vejam bem, senhores, que o ciclo da vida agora volta ao padrão original. Porque até então, após a queda, o ciclo da vida estava naquele ponto que eu falei. E até hoje funciona. Mas a igreja do Senhor é a descendência espiritual lá de Sete. Vê se vocês conseguem acompanhar o meu intelecto. Da adoração. Não estou falando de uma descendência de sangue, porque tudo terminou, lembra? Que teve um extermínio na época de Noé, o dilúvio. Punição de Deus por causa do pecado do homem. Né? Agora, vejam bem, que nesse período então, quando o homem estava na civilização do período pós-queda, o homem então, voltando à questão da subsistência, tinha que ir lá lutar, como o próprio Deus falou, que agora o homem deveria com o seu próprio suor do seu rosto tirar o sustento da terra, porque a terra produzia por si só. A terra produzia por si só. O homem não tinha aquela labuta terrível sobre a terra. E veja que o Senhor falou, quando ele matou o irmão, capítulo 4, o Senhor, falando de subsistência, quem é que abriu a boca para beber o sangue? A terra. A terra que produzia com facilidade para antes da queda, agora ela se fecha.
Ela se torna estéril no sentido de ela mesma produzir, porque ela abriu a boca para beber o sangue do irmão dele. Então agora o Senhor falou, agora você vai ter que trabalhar ela. Eu estou avançando em Caim, não estou falando nem de Adão, estou avançando lá para Caim. Isso aconteceu com Adão por causa do pecado. O Senhor falou. E a maldição continuou com os descendentes de Adão. E até hoje. A terra, se ela não for bem tratada, até quando a nação de Israel entrou em Canaã, que eram vários, centenas de cidades, o Senhor falou, gente, trabalha 6 anos na terra e no 7º ano não mexa com a terra, deixa ela descansar. Durante 490 anos, a nação de Israel só sugou a terra. E Deus gosta desse negócio de ano sabático, né? Deus gosta disso. Ele diz, deixa a terra descansar no 7º ano e confia em mim, porque eu vou dar subsistência a vocês. Porque a colheita que vai vir vai suprir esses anos todos, não vai precisar vocês trabalhar com a terra. Mas eles não acreditaram em Deus. E a Bíblia diz que Deus falou, agora vocês serão tirados da terra de vocês. Os assírios foram lá, depois foi a Babilônia, e eles ficaram 70 anos no cativeiro. Sabe por quê? Eram 70 anos para pagar o descanso da terra. Você acha que Deus perde fio da meada? Deus não perde fio de meada, não. Então, ele, em 490 anos, sendo que era para guardar o ano sabático, daria 70 anos. Deus então fez com que a terra descansasse 70 anos e levou eles para o cativeiro. Falou, vocês não quiseram guardar o que eu mandei? Agora a terra vai guardar com vocês no cativeiro babilônico. 70 anos todo mundo. Quando cumpriu os 70 anos, Daniel ora e eles retornam. Sobre Sírio, sobre Daí, que a gente sabe da história bíblica. Então vejam bem que o Senhor, ele vela pela sua palavra para cumprir. Quando ele determinou que a terra ela não produziria, o homem deveria trabalhar, mas até isso tem uma lei. Porque se Deus ele é aquele que formula a civilização humana, ele é aquele que coloca as leis para regê-la também. Ele é aquele que coloca as leis para reger a terra e reger as civilizações. Muito bem, alguém tem alguma dúvida sobre a origem da civilização humana? Ou alguma civilização em conflito? Eu já fiz aqui uma colocação teológica sobre que os descendentes de Caim, vamos colocar uma linguagem civilização do bem, ok? E os descendentes, a civilização do mal, perdão, e os descendentes de Abel em Sete, porque a Bíblia não mostra uma árvore genealógica da descendência de Abel. A Bíblia não fala, porque se tivesse, a Bíblia fala. A Bíblia não ia se falar se Abel tivesse tido filhos da descendência do bem. Ela se cala. A Bíblia só fala que quando ele mata o irmão, ele foge e se casa. E forma uma civilização. Irmãos, eu fico pensando que para formar uma cidade, e daí vem a palavra do latim, né? Civilis, tem que ser um cidadão. Vem a palavra civitas do latim, que é cidade, polis do grego, mesma coisa, cidade, né? Tem que ter uma mente muito inteligente. Vejam, meus senhores, que o pecado não tirou a inteligência de Caim. Não. Só que ele usou sua inteligência. Vejam bem, com certeza a mente de um arquiteto. Por quê? Para alguém fundar uma cidade, levantar uma sociedade, da sua própria descendência, da sua própria prole, ser o governador de um povo, levantar uma, instituir leis, com certeza ele instituiu leis ali. Com certeza não eram leis tão legais assim, leis morais, leis civis. Não era qualquer um. Caim não era qualquer um. Talvez você nunca viu um pregador para isso, um ensinador falar assim. Não estou falando bem de Caim, mas ele não era burro não. Para o camarada formar uma cidade, levantar uma civilização da sua própria prole, ele não era qualquer um. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Imagine o pensamento filosófico. Imagine a questão de cidadania. Agora a gente vai ver como é que vivia essa civilização. Vejam bem. Caim e Abel, primeiro subtítulo. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana até hoje. Vamos resumir aqui. Até hoje. Pode ser doutor, pode ser cientista, tem que comer da agricultura até hoje. Pode comer integral, não sei mais o quê. Que nojo. Como é que dizer? Mas são as melhores comidas, sem sal. Pô, irmão, não tira o sal não, mas aqui tira. Mas é bom para a saúde, não é verdade? É bom para a saúde, sem sabor. Sem sabor, mas é bom. Eu estava dizendo para a portuguesa que nós trabalhamos juntos, aí disse, ó, a comida de vocês é muito ruim. Eu falei, não é ruim, que dá ruim, sem sabor. Mas eu tenho que aceitar.
é a comida mais saudável. É a comida saudável. É verdade, é saudável. Não podemos negar isso. Então, até hoje, toda a humanidade ainda temos que nos curvar à agricultura, subsistência. Por isso que tem leis que defendem o homem do campo. No Brasil isso deu problema. Falo de PT, mas deu problema. Nem de PCdoB, mas deu problema. Mas tem que defender, tem que ter reforma agrária. Né? Gente, nós estamos sendo aqui, é um país governado socialismo. Né? Agora, querendo ou não, é uma verdade. Outra área que até hoje governa a civilização humana. Pode ser doutor, repito, pode ser rico, pode ser mega milionário. Vai ter que comer, se for o caso, feijão, arroz, macarrão. Fala aí, gente, a comida da terra. Batata. Batata, hã? Abóbora. Cadê pra mim que vocês gostam? Inhame. Vocês falam que vocês gostam, você acha que eu sou bom? Tudo da terra. Ah, pode fazer um prato chique, faz uns desenhos no prato, não importa, vem da terra. Falei, pra que esses desenhos? Desmancha tudo como? Não tem que estar perfeito, mas eu vou quebrar no dente. Não, tem que estar a peça perfeita. Senão não vem. Não vai quebrar no dente. Agora tem a pecuária, né? Que é a criação de animais. Quem aqui come carne? Nossa, vocês estão muito na carne mesmo. Pecuária. É a pecuária. Então, Caim, ele liderava a área da agricultura. É a civilização da agricultura. Até hoje, ninguém pode negar. Quem trabalha com a agricultura teve seu patriarca Caim. Ah, mas não Caim, fazer o quê? Foi Deus que fez? Vai discutir com Deus. Agora imagine, e Abel era aquele que cuidava da área de animais, a pecuária. Essas duas áreas são importantes para a subsistência humana. Ninguém consegue sobreviver sem a pecuária e sem a agricultura até hoje. Agora, por incrível que pareça, até hoje isso permanece até no sentido espiritual. Até no sentido espiritual. Ainda hoje nós precisamos dessas duas áreas, da civilização humana, também da civilização cristã. Vamos deixar isso para outro vídeo, porque a lição está pedindo isso. Então Caim e Abel foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja, esse é um negócio que eu não vou deixar, matou Abel, pecuarista temente a Deus. A gente já viu muito esse negócio aqui no Brasil, né? Agricultor matando pecuarista. Até hoje continua. A guerra entre eles. Vocês acham que essa guerra vem de onde? Hein? Vocês acham que essa guerra de terra, de sem terra, com quem? Com terra, você acha que vem de onde isso? Isso é antigo, isso é desde o início da humanidade, sempre aconteceu isso. Foi a primeira guerra da humanidade. Até hoje se guerreia nessa área. Os homens têm ganância na área da agricultura de terras, plantações, até hoje a ganância permanece, e na área da pecuária. Para ver quem é o rei do gado. Pô, eu não estou falando de outra coisa, estou falando dos animais, vocês estão pensando em outra coisa. Caim e Abel. Até hoje o espírito de Caim está aqui. Mas não vai falar que Caim é do PT, não. Falei, agora, mas tem gente petista aqui que vai ficar nada. Então, nesse período a civilização teve um conflito. Gente, nós estamos falando de um período aqui que a Bíblia não narra para nós, repito quantos anos tinham. E se foi, será que foi a primeira vez que foi levada a oferta a Deus? Claro que não. De certo que não foi a primeira vez. Já deu para ver que isso era um costume deles. Algum teólogo chegou, um teólogo bobo. Chegou a falar, eu não vou falar isso. Falou que Deus só aceitou o sacrifício de Abel porque era um animal de sacrifício simbolizando Cristo. Para. Não força o texto. Está querendo forçar o texto. Deus aceita também sacrifício de manjares, que são fruto da terra. Deus aceita. O problema não era o tipo de sacrifício. O problema era o coração do sacrificador. Porque Deus te olha na oferta. Olha aqui. Deus te vê na oferta. E Deus vê a oferta em você. Bom, por isso que a Bíblia diz, quando você for dizimar ofertar, se tem alguma coisa contra o seu irmão, não entrega não. Deixa isso no altar, vai se reconciliar com o seu irmão, depois entrega. Senão não vai valer nada. Vai bater no caixa e vai sumir. Evaporou. E o sentido espiritual não vai ter nenhum. Ele vai vir em vez de bênção, vai ter maldição. Porque Deus nos vê na oferta. Então, Deus observa, tanto é que no próprio texto da leitura aí do texto sagrado, está dizendo aqui no versículo 7
está dizendo qual foi o problema, que não foi a oferta, não foi se foi o animal ou se foi a oferta de manjares, não está falando nada disso, está falando do coração, da intenção do coração de Caim. Ele que não agia bem diante do Senhor há tempos, e ali culminou-se tudo. Olha o que Deus diz, versículo 7 do capítulo 4: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ó, Deus já está dizendo por que não recebeu a oferta dele. É porque ele fazia mal no seu coração, é porque ele sempre agiu mal. E Deus não vê, há um texto da Bíblia, no Antigo Testamento, não me falo em memória agora, os profetas, que diz que Deus não vê somente as nossas ações, mas Ele vê a intenção do nosso coração. Então nós podemos agir de uma forma, mas Deus está fazendo a leitura da intenção daquilo que está sendo feito. Foi isso que aconteceu. Ele levava a oferta, mas a intenção do seu coração era totalmente contrária. E Deus então rejeitou, Deus não aceitou. Já Abel, seu coração era diferente. Então aí está o segredo do conflito da civilização. Veja que esse conflito que aconteceu desde Adão, desde o pecado de Adão, deu sequência em Caim. Por isso que a Bíblia diz que um pecado, um abismo chama outro abismo. Lá foi uma desobediência de comer de uma árvore. Aqui, um filho matou o outro. Olha só o que acontece. Olha a sequência de uma civilização fora da presença de Deus. Foi isso que aconteceu. Então, essa civilização já começou com homicídio, com violência, com conflito. E aí, por incrível que pareça, a primeira cidade registrada na Terra organizada foi um homicida que colocou. Foi um homicida que organizou, que é Caim, a gente já sabe. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade contra a vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. Ele mesmo fala isso e ele fala com vanglória. Vamos ler esse texto que ele diz? Isso acontecendo são os conflitos na civilização humana após a queda. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 4. Nós estamos trabalhando com o capítulo 4 do livro de Gênesis. Versículo 23 e 24. Vamos lá? Quem achou pode ler, por favor. Gênesis 4, versículo 23 e 24. E disse Lameque: as suas mulheres, Ada, Zila, ouve a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Daí começou a questão da linguagem de 70 vezes 7. Primeira vez que a Bíblia fala. Primeira menção da Bíblia sobre 7. Por isso que lá na frente Jesus fala que se for preciso tem que perdoar o irmão. Quantas vezes? 7. Gente, ele está falando nesse período aqui. Ninguém percebeu isso. Quando Jesus está falando que tinha que perdoar o irmão, era disso que ele estava lembrando. Ele estava lembrando que toda vez que você não perdoa o seu irmão, quantas vezes eu preciso? 70 vezes 7 dá 490 vezes por dia. Pastor, se for 491, eu não vou perdoar, tem que perdoar. É um número simbólico, o número da perfeição. Quantas vezes for necessário, significa 70 vezes 7. Deus, o Senhor está reportando que você é um Caim quando você não perdoa o seu irmão. É isso que Jesus está falando, os discípulos não entenderam. Aí os discípulos falaram, então se é assim, então aumenta-nos a fé. Faltava a fé lá. A Bíblia, ela sempre, eu repito que eu estou pregando aqui desde que cheguei aqui, a Bíblia, ela vai sempre remeter ao princípio. Talvez você não sabia disso, tá? Mas quando Jesus falou sobre 70 vezes 7 por dia, ele está falando de Caim. Ele está falando que ali entre ele tinha gente que era crente, mas que não conseguia perdoar uma vez, muito menos 70 vezes 7. Então ele viu, você é um Caim, você é um Caim, você é um homicida. E Jesus fala que aquele que não perdoa o seu irmão, ele é como assassino, como homicida. É comparado com homicida. E compara com o próprio Satanás, que é homicida desde o princípio. Como é que pode? Como que ele é homicida desde o princípio? Se ele é um anjo, falando de Satanás, é um anjo. Mas o espírito dele é de homicida, de assassino. Não só físico, mas espiritual. Muito bem. Eu fiz uma anotação aqui dentro desse ponto, sobre a cidade de Lameque, e esse poema terrível de morte. Isso aí eu escrevi aqui, que é um poema de morte. Isso é um epitáfio de um poema de morte. Desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. Pode ver, qual filme que dá mais sucesso? Violência. Filme de violência, filme de assassinato, prende.
Tem pessoas que se deliciam com filme de violência e de morte. Tem pessoas que ficam fascinadas com filme de terror, principalmente aquele que arranca a orelha é de mal, né? Arranca o pescoço todo. Jack Estripador, sei lá o que é. Fala o nome de outro filme aí. Não estou falando de crente, não essas coisas não. Acho incrível isso, morre. Já pensou? É espírito de Caim, está nessa pessoa? Pessoa iracunda, pessoa violenta, é espírito de Caim. Está nele, né? Nós temos que rever nossos conceitos. Então a cidade de Lameque, irmão, que coisa horrível. Agora deixa eu perguntar a vocês. Vocês já ouviram dizer aqui na Terra, hoje, na atualidade, o tempo que se chama hoje, de alguma cidade do mundo que é parecido com isso aqui? Pode falar, nome de cidade, não vai atingir ninguém, não. Cidade que é terrível, violenta. Rio de Janeiro. Está perigoso? Eu posso falar da minha cachoeira. Está brincadeira também não. Hoje, irmão, parece que tem milhões de cidades na América da Terra. De onde vem isso? Essas cidades violentas? Caim. O espírito de Caim. Não estou falando que o espírito dele está vagando na terra, não. Eu estou falando o homicídio, a violência. É nesse sentido. E Jesus falou sobre isso. Veja que até hoje, essa civilização ainda está em nosso meio. E o que a igreja tem feito? E pior, esse espírito de Caim tem entrado até em nosso meio. Tem entrado até em nosso meio. Até em nosso meio. Eu não mato meu irmão com uma faca no bucho, nem com um tiro na cabeça, mas eu mato de outra forma. Sou homicida. Com a língua. Eu dou a linguagem, ó. Com o olho. Antigamente falava, tem gente que mata na unha. A vovó falava isso. Tem gente que mata na unha. Espírito de homicida, violência. Nós temos que rever essas coisas. Mas virá o tempo, glória a Deus, em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Glória a Deus por isso. Amém. Está em Isaías 2, verso 4. É a civilização que Deus quer. Agora a tecnologia, daqui a pouco eu preparei aqui, a tecnologia, vamos avançar. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização cainita, instalada numa cidade enorme, experimentou grande progresso tecnológico, econômico, artístico, por incrível que pareça. Olha, irmão, se eu trouxesse aqui para vocês e colocasse na tela, eu pensei nisso, mas não foi possível pela correria da semana. Eu ia colocar aqui para vocês uns quadros lindos, perfeitos, de um artista. Você ia falar, eu ia te perguntar, quem é que pintou esse quadro? Os senhores iam falar, isso aí é uma pessoa muito assim, amorosa. Não, foi Hitler. O Hitler, para quem não sabe, era um grande artista. Um pintor de primeira. Inteligente ao extremo. Olha o conhecido que ele foi. Super, né? Super você. Então, nem sempre uma boa arte clássica, um bom desenho, quer dizer que isso revela a verdade do coração de alguém, não. Nem sempre alguém muito inteligente, fala de alguém muito inteligente que usou sua inteligência para o mal, fala. Pode ser dos tempos que vocês conhecem alguma coisa? Muito inteligente, mas que usou sua inteligência para o mal. Nome de pessoas inteligentes. Bernardinho Bernardo. Você sabe que ele é homem formado. Rio de Janeiro? Mas o Bernardo é verdade. Ele é inteligente mesmo. Mas usa sua inteligência para o mal. Sim. Não é verdade? Até os juízes não puxam chapéu para ele, velho. Não, o cara é inteligente, mas para o mal. Por exemplo, a química, a física, nunca foi intenção de Deus que fosse criada uma bomba atômica do tamanho de uma bola que destruísse cidades do Japão. Quer dizer, a mesma química, a física que Deus criou para o bem é usada para o mal. A pólvora. Qual foi a arma que Caim matou Abel? Você está querendo demais, a Bíblia não fala. Se for uma pedra, um pedaço de pau, uma ferramenta de agricultura, isso vai dar problema de novo. Não sei. Ali naquela hora, foi uma ferramenta. Agora veja que mesmo assim, essa civilização cainita, com toda a sua violência, era inteligente. E ali evoluiu. Eu escrevi aqui o texto que a Bíblia diz, que por incrível que pareça, os filhos da
prudentes. Você já viu que parece que na mão deles tem o melhor? Não, parece que na mão deles tem as melhores coisas. Parece que na mão deles tem as melhores coisas. E é uma verdade, olha só a tecnologia naquele tempo. Quem é que criou as tecnologias? Foram os descendentes de Caim. Irmão, para a época deles era avançadíssima. A tecnologia era muito avançada. Descendente de Caim que trabalhou com aço, com ferro, com cobre. Outro que inventou, foi inventor de instrumentos musicais. É o pai da música, era descendente de Caim. É aquilo que eu falei. Na verdade, a arte de música, de adoração, era de Abel. Matou, então passou para Caim. E Caim começa a usar para outras coisas. Não foi para o bem, não. Por isso que Deus deu então Sete de novo, com descendente Enos, para trazer a adoração de volta. Até hoje, o som ele pode ser usado para o bem ou para o mal. A música pode ser usada para o bem ou para o mal. Por exemplo, no exército antigo, o soldado, um exército para intimidar o outro, além da batida de pé que tremia o chão, eu falei, isso é terremoto, também já vi um filme assim, gente. Não falo o nome do filme, não conta não. Mas a terra tremendo, a outro falou assim para o outro, isso não é Espartacus não, gente. A terra tremendo, falou, isso é terremoto, eu disse, não, isso é formação de batalha. Olha o tamanho do exército que vinha. Só batido os pés tremia a terra. O outro, quando ia para amedrontar o exército comigo, eu estou falando de som. Isso para guerra, para morte. Batia no escudo. Bum, bum, bum. É hoje que está acontecendo no mundo umas batidas também. Isso não é para o bem, não. Agora veja alguém que de toda forma havia ali fabricantes de tendas, moradia, gente. Apartamento, casa, da época, falando da época, criadores de gado, pecuária, senhores de gado, reis de gado, metalúrgicos, músicos. Do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. É o que eu falei, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Você já viu que nós temos capacidade intelectual muito acima? Que é o crente, nossa glória, aleluia. Ah, é? Não. Você pode estudar, você pode se formar, se tornar um biólogo. Minha esposa está perguntando às crianças, o que você quer ser? Do médico, do professor? Uai, nós vamos ver, não, deixa então para os filhos do Satanás. Vamos deixar então para aqueles que têm o espírito de Caim. Aí vai virar um médico que esquece ferramenta dentro da pessoa. Descendente de Caim, entendeu, mano? Podia ser um tipo de filho de Deus aí, ó. Professores que têm em mente de como chama esse negócio de ideologia de gênero, podia ser um dos nossos, podia estar lá. Doutores de várias áreas, cientista que usa a ciência para o mal, podia ser um cientista da descendência de Sete para usar para o bem. Não, olha, foi ensinado no nosso meio, eu peguei isso, que era ensinado para os crentes da Assembleia de Deus, que não precisava estudar. Para que se formar? Não vai para a faculdade, não, porque lá você se desvia. É verdade, pode se desviar mesmo. Se você não tiver, primeiro por isso que você tem que ter uma firmeza espiritual primeiro, para depois ir para um lugar desse. Tem que ter uma estrutura espiritual. Então lá você vai ouvir filosofia de Nietzsche, de outros mais. Eu li Nietzsche, sempre li Nietzsche, não me desconverti por isso. Não me desviei por ler Nietzsche. Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, que era ovelha nossa, e ela botava os pastores tudo no bolso, porque ela achava que ela sabia mais que eu. Só que aí eu cheguei para pastorear a igreja, ela achou que era um novo. Ela achou que eu não conhecia de filosofia e de história. E ela começou a conversar comigo para dentro. A Roselaine, até agora ela mandou mensagem para mim, era uma menina que dá problema na igreja. Pensa uma líder que dá problema na igreja. Já pensou? Multiplica com 10, era ela. Dá problema, cara. Uma exímia liderança de criança. Menina, quer que eu faça o casamento dela? Eu falei, só se você vir para cá. Vem para cá, uma psicóloga formada, uma defensora extrema da raça negra, ela bate por causa disso. Uma brava menina, pegava os pastores, botava tudo no bolso. Ela veio discutir comigo sobre filosofia. Eu citei 3 páginas de Nietzsche para ela, que Deus me fez saltar na memória. Ela entrou em parafuso. Como que o senhor lembra disso? Como você sabe? O senhor estuda Nietzsche? Eu falei, eu já estudei. Porque pensa que o crente não tem que estudar outras coisas. Você tem que ler de por isso que Paulo disse, examinai tudo e reter o que é bom. Então vocês podem sim agora, tem que ter uma estrutura espiritual primeiro. Não vamos ficar deixando os filhos das trevas, os descendentes de Caim, não.
Então, a tecnologia daquele tempo era dominada por eles. Mesmo considerado um conflito na civilização, a tecnologia era dominada por eles. E por último, o Deus que intervém na civilização, primeiro que diz que é a intervenção na biografia de cada homem. Deus intervém diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, de Caim e de Enoque. O nosso Deus, como eu disse no início, se for necessário para o bem de uma civilização e para que o seu nome não seja escandalizado, ele vai intervir em pessoas ou em indivíduos ou em nações inteiras ou em civilização inteira. Se for preciso, igual o caso que nós conhecemos da época de Noé, o Senhor vai intervir e vai destruir uma civilização inteira como ele fez. E deixou sobrar só 8, que é o número da graça. Porque 8 é o número da graça. Deixou sobrar só 8. Alguém disse, olha, então esses são os únicos descendentes agora que sobraram, é todo mundo da linhagem de Sete. Ah, tá bom. A maldade parou? Veja que não tem nada a ver a questão biológica de sangue. A maldade não está só nos descendentes de Caim, está em todo homem. Por isso que Paulo falou, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até os descendentes de Sete se deixou levar pelos descendentes de Caim. Por isso que nós temos que ter cuidado com o julgo desigual, gente. Cuidado com esse negócio. Sempre vai haver isso. O julgo é desigual, não funciona. Não tem como Caim e Abel em Sete ser igual, não funciona. Não encaixa. Por isso que a gente dizia antigamente que tinha que ser todo mundo da mesma tribo. Porque senão funciona. Agora é lógico que alguém que vem da descendência má pode se converter a Cristo, porque esse é o objetivo do Evangelho. Pode se converter a Cristo. Alguém que tem um sentimento ruim, como parecido com o de Caim, pode se converter e ter um espírito parecido com o de Abel e de Sete. Quem crê nisso? Amém. Essa é a civilização que Deus quer. Não estou entrando em história mais, já foi fora da história, agora está a revelação. Então, o nosso Deus pode intervir numa nação por inteira. Isso não quebra o livre-arbítrio de ninguém. O nosso Deus pode intervir para punição ou para o benefício de um indivíduo, e ele pode fazer o que ele quiser, e ninguém tem que dar conta do que ele faz ou deixa de fazer. Segundo, a intervenção na história da civilização. Daniel capítulo 2, não vamos ler porque do tempo, versículo 21 fala que ele pode mudar as estações dos tempos. E Daniel continua dizendo em outro texto que ele coloca até os menores dos homens sentados no trono. Ele que determina. Teve um rei que quase 100 anos antes dele nascer, o Senhor já falou o nome dele. Quem se lembra? Está no Antigo Testamento. E nem era de Israel. Alguém se lembra? Hã? Lembra de Dario? E tinha um outro? Ciro. O Senhor já tinha falado que nasceria isso anos e anos antes. Anos e anos antes. O Senhor falou quem nasceria e o nome da pessoa. E o que ele faria para o bem da nação de Israel. Então, se for necessário, Deus faz. Agora, lembre-se que Deus não intervém no quesito de salvação, ok? Ele está intervindo na história, porque Ele é o Senhor da história da humanidade, tá? Salvação é escolha sua. Você escolhe o que você quiser. Mas a história da humanidade, Ele ainda é o Senhor da história. Ele deixa os homens levar. Quando chega um momento, é o que Ele disse: olha, meu Espírito não pode mais contender com o homem, porque o Espírito de Deus vai ficar contendendo com a gente. Ah, mas não vai mesmo. Então, Ele enviou o dilúvio e matou todos os seres que estavam na terra. Ele enviou todos. Pode falar, pessoal. É mais ou menos como o dedo, eu morro, mas daqui a 100 anos levantaram o cisne. John. Isso. É verdade. Ele profetizou, né? Servo de Deus, é um reformador da igreja. Muito bem, então, Deus interviu na história da humanidade, da civilização, no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento. Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Veja a civilização da Torre de Babel. O Senhor ordenou o quê? Olha, eu quero que vocês cresçam na terra. Vocês vão povoar o planeta todo. Vocês vão povoar o Éden e a terra. Vocês têm que povoar. Aí eles falaram: não queremos povoar não, a gente vai ficar todo mundo junto. Não, tem hora que todo mundo junto nem que deu não, hein? Aqui não foi Deus não. Porque o Senhor deu uma ordem: eu quero que povoem a terra. Saiam casais para outras terras e cresçam.
avance a sociedade, é isso que ele queria. Esse era o objetivo de Deus. Eles não, ele disse, não, nós vamos ficar aqui, vamos levantar uma grande torre, porque ali foi uma torre de observatório. Segundo o historiador disse que lá na ponta da torre tinha um altar de adoração aos deuses do céu. Os deuses do céu não é o nosso Deus. E o segredo todo é que eles queriam fazer aqui na terra, olha, isso é um perigo, hein? Queria fazer aqui na terra igual Deus criou o universo. Ninguém tem poder para isso. O único que tem, irmão, eu vi tantos negócios de céu na terra, esse hino ficou na minha cabeça, de céu na terra, cantou tantos final de semana passado que está na minha cabeça até agora. Céu na terra, mas só Deus pode fazer o céu na terra, tá? Homem não pode fazer céu na terra, não. Não tem pregador, não tem cantor, não tem pastor, só Deus pode colocar o céu na terra. E quando o homem tentou fazer esse negócio de ele, copiar o governo divino na terra, Deus falou, elimina todo mundo, confunda a língua de todo mundo. Quando Deus ordenou, veja bem, a civilização que é a igreja, em Atos, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e depois que recebesse o poder, deveriam sair para o mundo inteiro e povoar a terra com o evangelho, gente, é a mesma coisa a civilização. Aí já é a civilização espiritual que nós vamos ver. Mesmo significado, é o mesmo princípio. Sabe o que o povo de Jerusalém fez? Os crentes? Ficaram todo mundo em Jerusalém. Deus falou, vocês não querem não? Vou intervir. Permitiu uma perseguição. Mas, irmão, espalhou crente para todo quanto é lado do mundo. Espalhou para todo quanto é lado do mundo, correndo a perseguição. Num instantinho, cumprir o ídolo do Senhor. Você não quer fazer não, irmão? Então tá bom, vem uma perseguição, você vai espalhar rapidinho. Porque, irmão, não é bom ficar muito juntos mais também o tempo todo também. Isso dá problema. Você já viu? Gente muito junto demais dá problema? Porque começa a ver o erro do outro. Começa a ver o defeito do outro. Por isso que casar, irmão, não é fácil não. Tá junto todo dia na mesma casa, começa a ver o erro do outro, começa a apontar o erro do outro. Por isso que tem que trabalhar para fazer crescer o evangelho na terra. Que aí não vê essas coisas. Por último, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Então Jesus, o alvo dele é trazer Jerusalém celeste como civilização perfeitamente. Então toda a história da humanidade, desde a queda, pré-queda e pós-queda, a civilização antes do pecado e pós o pecado, o objetivo que Deus quer é culminar na civilização que é a igreja. O alvo dele é esse. Que toda a terra adore ao Senhor. Que não precisa mais ninguém ensinar para ninguém. Hoje a gente tem que estar ensinando. Tem que ter escola dominical. O objetivo de Deus não é isso não. É que cada um já tenha a lei escrita no seu coração. Você já pensou as normas da civilização do céu? Onde Deus está, o terceiro céu? Onde habita o Senhor? Tem normas, tem regras. Toda civilização tem regras e normas. Por isso que a igreja tem regras e normas. Que o objetivo de Deus é que a única, então, esperança para a nossa civilização humana, e até hoje nós estamos com o mesmo problema que aconteceu lá no início. Ainda hoje, pai mata filho, filho mata pai, irmão contra irmão, mesma coisa. O mesmo problema. Não houve mudança nesse quesito. Mas a igreja do Senhor, como a civilização escolhida por Deus, que agora foi tirada dos israelitas e dos gentios, que são os dois povos. E Paulo disse, dos dois povos, Deus fez uma. De duas civilizações, Deus fez uma civilização, que é a igreja. Com a esperança de mudar o futuro da humanidade inteira. É por isso que as missões, não tem jeito, está aqui na civilização. Por isso que nós devemos levar esta civilização cristã para o mundo inteiro. Para que todo mundo entenda que o que está acontecendo não é normal coisa nenhuma. Tem gente que diz, não, isso é normal, roubo, assassinato, é um casal quando briga, isso é normal, é coisa de casar, é normal coisa nenhuma. No princípio não era assim. Não é normal, isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Confusão, litígio entre irmãos, contenda, maledicência, fofoca. Isso pertence à civilização de Lameque e de Caim. Então o Senhor Jesus veio trazer uma nova civilização. Ou seja, ele veio restaurar a civilização que se perdeu lá no início, que era a vontade diretiva de Deus. Então que nós tenhamos aqui a sensibilidade do Espírito de receber então o treinamento do Espírito de Deus para retornarmos àquela civilização do início. Aquilo que foi outorgado por Deus no princípio. E o texto termina dizendo
assim, na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Mateus 28. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Isaías 11, versículo 12. Veja que a lição ela termina dizendo, pegou um ponto histórico, pegou pontos demográficos, pegou pontos biográficos de pessoas, que a Bíblia conta, deu Caim, Abel, Noé, Adão, Eva, pegou os pontos principais e culminou-se na evangelização do mundo. Então agora, em nós, na igreja, está a responsabilidade que foi perdida em Caim e Abel. Lá em Caim, quando matou Abel. Caim lá no início errou. Sete, a sua descendência, foi acompanhando toda a ideologia, olha o perigo, da descendência e da civilização de Caim. Hoje ainda está acontecendo. Esse é o grande perigo. Não é a igreja que está incentivando, é o mundo que está incentivando a igreja. Não é a igreja que está entrando no mundo, é o mundo que está entrando na igreja. A civilização do mundo está dentro da igreja, em vez da civilização da igreja que está no mundo. É nós que somos influenciadores. Nós não podemos ser influenciados. É não e não. É sim, sim. Ah, pastor, mas isso aí é uma. Como que fala? A linguagem tem que ser correta. Linguagem corretamente. Irmão, se for corretamente, eu estou erradamente. Porque quando o mundo disser sim, eu vou dizer não. Quando o mundo disser não, eu vou dizer sim. Sempre na contramão. É assim que nós estamos caminhando. Porque nós não podemos falar a mesma língua do mundo. Nós não podemos fazer a mesma linguagem do mundo. Não podemos ter o mesmo modo vivente da civilização do mundo. Ou do pecado. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero lembrar aqui aos irmãos o anúncio. Estamos agora, nós estamos na lição de número 8. Essa lição de número 8. Vamos para a lição de número 9. Estamos abertos para o pedido de revista já. Porque no trimestre passado ficou bem difícil. Outros irmãos pediram, depois que o trimestre já tinha lançado, ficou bem difícil para nós. Então, a partir de hoje, os irmãos podem procurar nosso secretário tesoureiro da nossa escola dominical, que é o presbítero Alex. Os irmãos dêem os seus nomes para ele. Ele vai estar passando para os irmãos os valores da revista dominical, vai estar marcando a data. Porque quando chegar a lição, já está aí? Glória a Deus. São nomes? Já passaram? Aos nomes. Obrigado. Muito bem. Aqui tem a tabela de preços, tá, irmãos? A revista de aluno é R$ 3,60, a revista de professor R$ 5,40, ok? E depois nós vamos ver a questão das outras revistas. Mas para os irmãos adultos aqui, os irmãos procurem então o nosso presbítero Alex e passem o seu nome para ele, se informam com ele direitinho, já para fazer o seu pedido de sua revista, para quando chegar a lição